Olá. Estão me ouvindo? Sim. Ah, que susto. Demorei para entrar que não estava carregando. Não sei o que aconteceu, que não estava funcionando, não. Não entrava na página. Oi, Sora, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Oi, Sora. Tudo bom? Ai, eu tô com fome. E eu? Muita fome, viu? Bom, eu vou fazer uma chamadinha, ver quem tá aí já. Certo? Gustavo Luz. Pedro. Pedro, você não participou da outra aula, né? Da aula da semana passada? Não, eu já fiz tudo. Manu, Emanuele. Sora. Oi. Eu não vou ligar minha câmera porque a minha irmã colocou um negócio e eu tô usando o computador dela e ela colocou um negócio na minha câmera porque como eu comecei a usar uns aplicativos assim para participar das aulas, ela tem medo que consigam pegar e conseguir acessar a câmera dela. Por isso que ela não deixa eu ligar. Eu não vou ligar, tá? Entendi. Eu entendi. Tem que tomar cuidado mesmo. Caroline. O certo era ligar a câmera só. Jackson, desliga seu microfone. Ligar a câmera só quando vai usar, né? E a hora que fechar o aplicativo, eu vou fechar a câmera também. Mas dá muito trabalho ficar fazendo isso toda hora, a gente nem lembra. Vamos lá. Pedro, Guilherme Lima. Tem 2 Guilherme agora, né? Ou tem um só? 2. 2, né? Que Guilherme que está aqui? Deixa eu botar aqui. Sora, tem o Guilherme Lima e o Guilherme Menezes. O Menezes já era nosso. Já. É o Lima que é novo, tá certo. Carol, Davi, Gabriel, Guilherme, Gustavo, Ellen, Jackson. O Jackson tá em 2 lugares, Jackson, é isso mesmo? Confirma para mim se você tá com 2 aparelhos ligados. Eu tô. Ah, então tá bom. Lívia, Maria Eduarda, Maísa, Misael, Pedro, Ralph Lindo, Arthur, Vinícius e Vitória. Só para confirmar, meus amores. A Beatriz não tá hoje, né? Não? Nem a Eduarda saiu, né? O Gustavo Souza não. O Gustavo Souza não tem como acessar. A Jamile também não está? Nem o Samuel? Samuel nunca entrou. Aqui. Ah, o Samuel tá aí. Ah, eu coloquei como Davi. É o Davi que não tá, né? Tá o nome do pai. O Davi, ele não tá, ele saiu da escola, né? Ele foi para outra escola. E a Ana Júlia. Também não está a Ana Júlia, né? Muito bem, muito bem. Então, antes de começar a aula, porque hoje a aula é bem longa, ela é bem extensa, tá? Então, antes de começar, eu só tenho um recadinho para falar para vocês. Eu mandei uma atividade no roteiro da semana passada, que é a tarefa 21. Alguns alunos fizeram e me entregaram. A Bia entrou. Fizeram e me mandaram, tá? É para mandar, pessoal, tá? Eu vou compartilhar com vocês o meu roteiro. Esse aqui. Tá vendo? Vocês estão vendo o roteiro? Estão vendo? Então, ó, esse aqui é o roteiro que eu mando para a Márcia. Isso aqui ela publica lá no Moodle. Normalmente ela manda para vocês no domingo à noite, que é para vocês
já acompanharem durante a semana, certo? Então, o que eu coloco no meu roteiro? O módulo que vai ser trabalhado, as páginas que nós vamos trabalhar e as tarefas da apostila. Então, tem aqui os deveres para vocês fazerem na apostila. Alguns eu faço na sala, na aula, dá tempo, outros não dá tempo de fazer. Então, vocês têm que já está pronto. E aí depois eu mando a correção. E, por exemplo, semana passada eu pedi aqui, ó, a tarefa 21, é essa tarefa aqui, ó. Tarefa 21, a escravidão. Tá? E eu coloquei, ó, entregar via Agenda Edu por foto ou digitado. Então é só vocês tirarem foto e mandar na Agenda Edu. Ou vocês podem digitar a resposta e mandar na Agenda Edu para mim, tá? Dessa sala, 4 alunos me mandaram, que eu vi, porque ontem eu não entrei na Agenda Edu, então eu não sei se mais alguém mandou, tá? Mas até o dia que eu vi, só 4 alunos que me mandaram. Então vocês podem continuar me mandando, porque isso aqui é ponto extra, tá bom? Então, eu vou depois, no final do bimestre, juntar as participações nas lives, vou juntar as atividades de vocês, e aí vocês vão ter um ponto extra, tá bom? O bimestre passado, o ponto extra ajudou alguns alunos que iam ficar de recuperação, acabou não ficando, certo? Eu vou compartilhar agora a apostila com vocês. Estão vendo a apostila agora? Sim? Eu estou vendo só o Pedro, a Lívia e o Samuel. Sim. Beleza. Então, eu vou fechar vocês aqui. Nós estamos na página 9 da apostila, tá, pessoal? E hoje a gente vai continuar um assunto que a gente já tinha começado na outra aula. Na outra aula a gente parou aqui, ó, falando de Atenas, né? Era uma atividade... Eu mandei a correção, tá? Mandei a correção da apostila volume 1, desculpa, volume 2, que eu não mandei, que eu esqueci, de antes da fériasinhas que a gente teve. E mandei dessa já. Mandei sábado para vocês. Então, vocês já têm lá na Agenda Edu, tá em atividades, tá bom? A correção. Vamos lá. A gente vai continuar falando sobre cidadania e hoje a gente vai falar de 3 coisas importantes. Professora, Oi. por exemplo, só uma pergunta, naquele triângulo que você tinha que dividir, eu pintei depois fiz a legenda, que cor representava o quê? Podia ser assim? Podia, tá ótimo. Não tem problema nenhum. Contanto que esteja na ordem certinha, vocês podem fazer como vocês quiserem, tá? Muito bem. Então, nós vamos falar de 3 coisas hoje. A gente vai falar um pouquinho de escravidão. Vocês vão ver que essa escravidão, ela vai ser muito parecida, assim. Todo mundo antigo, ela vai ser bem parecida. E vai ser muito parecida com a escravidão que nós tivemos no Brasil. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver e vocês vão ver que está muito, muito parecido. Nós vamos falar sobre educação e as diferenças entre as escolas de Esparta e Atenas. E nós vamos falar sobre cidadania em Roma, tá? A gente vai começar já a falar de Roma, a gente vai deixar de falar de Grécia e falar de Roma. O próximo módulo a gente volta a falar de Grécia de novo, é tudo muito misturado essa apostila, tá? E a primeira coisa que vocês têm que entender é que a existência da escravidão ela foi importante em Atenas, principalmente, mas no mundo antigo em geral, onde teve escravidão, a escravidão ela foi importante, tanto que ela faz parte da sociedade. E eu vou explicar por que ela foi importante, tá? Hoje, quando as pessoas desempenham uma profissão, desempenham uma atividade, ela é remunerada. Praticamente todas as atividades são remuneradas. Se ela não é remunerada, é escravidão, né? Ninguém trabalha de graça, então tudo tem um salário. Antigamente, não, tá? Então, boa parte... Professora, sua internet tá muito ruim, não dá para ouvir. A sua internet tá ruim ou é a minha? A dele, que eu tô ouvindo direitinho. Então tá bom. Não, a minha tá normal. Tem mais alguém que tá falhando aí? Não, senhora, pra mim você tá falando normal. Não. Falando normal, por Ô, Jackson, é a sua internet, É a sua, não é da Jackson. senhora, não.
Qualquer coisa, Jackson, se você não conseguir ouvir, você pode assistir depois, que fica disponível a live lá no Moodle, tá bom? Continuando. Para que em Atenas desenvolvesse a democracia e os cidadãos pudessem participar da política, e foi ampliada essa política, muito mais pessoas puderam participar. Para que desenvolvesse toda a cultura que foi desenvolvida em Atenas, porque Atenas foi uma cidade muito cultural. Então, tinha muito teatro, muita filosofia, muita arquitetura, escultura. Então, para que se desenvolvesse tudo isso, foi preciso o trabalho escravo. Alguém tinha que trabalhar, né? Alguém tinha que trabalhar muito, enquanto as pessoas mais ricas, que tinham os escravos, né? Enquanto as outras pessoas podiam participar dessas outras atividades. Então, de certa forma, a existência da escravidão, ela foi necessária. Espera só um pouquinho. Continuando, a gente vai falar um pouquinho agora de escravidão, tá? Então, o que é o escravo? Ele é um trabalho obrigatório de pessoas que não têm liberdade. Tá? Isso vai ser igual em toda época, em qualquer momento. Quando a gente fala de escravidão, vocês têm que pensar assim, é uma pessoa que não tem liberdade, então ela não pode escolher, e ela faz um trabalho que é obrigatório, ela é obrigada a fazer aquilo. Ela não pode falar, não vou fazer, não quero trabalhar hoje. Não. Né? Hoje uma pessoa pode, tô cansada, eu não quero, eu tô doente, ou esse trabalho não tá legal, eu vou mudar de trabalho, né? Uma pessoa, sei lá, que varre a rua, mas ela não quer mais varrer a rua, e ela pode estudar e ter uma outra profissão. Ela pode fazer isso, ela tem total liberdade. O escravo, não. Se fala que é para ele varrer a rua, ele vai ficar varrendo a rua até ele morrer, porque ele não pode parar, certo? Como que a pessoa se torna escrava? Por dívida ou por serem derrotados em guerra. Então, isso eram os mais comuns. Depois, a gente vai ver, a gente já viu isso, na verdade, que tanto em Roma quanto em Atenas, vão começar a surgir leis que proíbem a escravidão por dívida. Então, essa escravidão por dívida, ela durou um tempo, mas depois ela vai desaparecer. Mas a escravidão por guerra, não. Então, a maior parte dos escravos são escravos de guerra. A gente tem outro tipo de escravidão, que é meio lógica, por isso que ela nem está aqui, mas é o escravo por nascimento. Então, o derrotado de guerra, ele ia ficar escravo até morrer, meus amores. Tá? E por que ele ia ficar escravo até morrer? Porque a única pessoa que podia dar liberdade para ele era o dono dele. Então, a hora que o dono dele decidisse, sei lá, ele dava a alforria, que a gente chama, a libertação desse escravo. Até lá, ele ficava escravo. Então, muitos morriam escravos, porque não ganhavam essa liberdade. E eles casavam, eles tinham filhos e tudo mais. E aí, esses filhos também são escravos. Tá? Filhos de escravos são escravos. Ok? Esses escravos eram considerados coisas. E aí está uma questão importante para a gente pensar. Tá? Porque a gente pode pensar assim, mas como que uma pessoa faz isso com outra, né? Como que uma pessoa tira a liberdade da outra, bate, obriga a pessoa a fazer as coisas que não quer, porque a pessoa não é vista como uma pessoa. O escravo é visto como uma coisa. Ela é uma máquina de lavar roupa. Você põe as roupas lá, os produtinhos, liga o botão, ela vai funcionar. Ponto. A hora que quebrar, eu jogo fora. A hora que eu não quiser mais, que eu quiser outra, mais nova, mais bonita, mais eficiente, eu jogo fora, dou embora e compro outra. É uma coisa. O liquidificador é uma coisa. Quebrou, eu jogo fora, compro outro. Não é assim que funciona? O escravo era a mesma coisa. Ele era visto como uma coisa. Uma coisa que foi feita para trabalhar. Então não tinha assim, eu tô com dó dele, tadinho, compaixão. Não existia. Então a mentalidade é outra. Tá? Para nós é difícil entender isso, porque a gente vê que ele é uma pessoa. Tem fome, tem sede, tem sono, cansa, quer conhecer pessoas, quer se casar com quem ela quer fazer o que ela quer, e ele não podia. Era um comércio bastante lucrativo. Eles perceberam que escravidão é lucrativo. Isso sempre foi. Por quê? Porque eu pego a pessoa de graça e vendo. Estou lucrando. Né? Porque, por exemplo, se eu comprar esse celular e pagar R$1.000 no celular e vender ele por 1.200, eu vou lucrar 200.
Mas se eu pegar uma pessoa de graça e vender por 1.000, eu vou lucrar 1.000. Então as pessoas começaram a perceber que o comércio de escravos era extremamente lucrativo e muita gente enriqueceu vendendo escravos. Isso eu estou falando lá na antiguidade, estou falando no Brasil também, onde teve escravidão. Tá? Eles realizavam os mais diversos tipos de serviço. Serviços pesados nas minas, na agricultura. Serviços de artesanato, por exemplo, ele era comprado por um comerciante de tecido. Ele ia aprender a fazer tecido, ia aprender a fazer sapato, móveis de madeira, sei lá, coisas feitas de metal, até ouro, joias, essas coisas. Então, eles faziam todo tipo de serviço. Além do serviço doméstico, né? Escravos que eram comprados para trabalhar em casa como serviços domésticos. Lavar, passar, cozinhar. Passar, acho que nem passava roupa, mas enfim. Lavar, cozinhar, limpar a casa, cuidar dos animais da casa, porque às vezes as casas tinham galinha, tinha porco, sei lá. Eles cuidavam dos animais, cuidavam das crianças, enfim, faziam todo tipo de serviço. Além disso, eles podiam ser secretários de governantes, comerciantes e professores. E por que isso? Porque quando eles atacavam uma cidade e a cidade perdia, e eles escravizavam as pessoas dessa cidade, tinham os mais diversos tipos de pessoas. Então, tinham pessoas que já eram pobres, que já eram agricultores, que já faziam serviços domésticos, e tinham pessoas que eram governantes, que já eram professores, que eram médicos, que tinham um conhecimento maior, e aí eles eram comprados e eles desempenhavam muitas vezes a mesma função, tá? Pessoas muito inteligentes, pessoas que sabiam ler e escrever, que conheciam música muito bem. Eles eram comprados e desempenhavam essas funções. Então, eles podiam fazer qualquer tipo de função dentro da sociedade grega. Isso aconteceu no Brasil também, isso aconteceu em Roma, no Egito, todo lugar que teve escravo, tá? No Egito, por exemplo, a gente pode citar, por exemplo, José do Egito, né? Que era uma pessoa letrada, porque os hebreus eram todos letrados, e ele chegou a ser governante, foi o José que foi governante, né? Ele é governador de província e tudo mais, porque ele era muito inteligente. Então, Oi? É isso mesmo, Angela? É isso aí. É isso mesmo, né? É isso. Então, porque ele era muito inteligente. Então, assim, não é porque ele era escravo que ele ia só fazer trabalho pesado. Não. Se ele se sobressaísse, muitos deles eram comprados para essa determinada função. Eu preciso de um escravo para ensinar meus filhos a ler e escrever. Porque ao invés de eu contratar um pedagogo, eu vou comprar um escravo. Aí eu ia lá e tinha valores diferentes, porque quanto melhor o escravo, mais caro ele era. Mas aí o escravo ele era contratado para ficar lá cuidando das crianças, ensinava a ler e escrever, ensinava música, ensinava a fazer contas, e assim por diante, certo? Então tinha todo tipo de escravos. Mas a gente vai falar agora de educação, porque a gente vai continuar falando de escravos. Até Roma a gente vai falar de escravos, a gente vai falar muito de escravidão ainda. E aí agora a gente vai falar de educação, porque foi uma coisa que eu falei a semana passada para vocês, eu encerrei a aula falando disso. Que cidadania e política se ensina na escola desde criança. Parece que não, mas nós somos ensinados a isso. Tem um filósofo chamado Aristóteles que ele fala que o homem ele é um ser político. O homem é um animal político. O ser político não, ele usa o termo animal. Ele é um animal político, porque nós fazemos política o tempo inteiro. E onde a gente aprende isso? Na escola. Parece que não, mas aprendemos. Quando, por exemplo, eu peço assim, levanta a mão quem quer esse tema de trabalho. E aí, uma parte da sala levanta a mão. Levanta a mão quem quer fulano para ser o representante de sala. Aí alguns levantam a mão. Vocês estão fazendo uma escolha, vocês estão fazendo política. Ou vocês veem alguma coisa que aconteceu de errado na sala de aula e vocês vão lá e contam para a direção reivindicando justiça, por exemplo. Olha, fulano roubou coisa de fulano, ou fulano bateu em fulano, e aconteceu isso, 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 e ele está errado, porque o outro estava certo. Vocês reivindicam uma justiça, vocês estão fazendo política. Então, a educação faz parte da cidadania, e a gente vai ver isso agora. Eu vou ler o texto com vocês, bem rápido, porque um texto é mais longo, o outro é mais curtinho, eu vou explicando. Qual é o objetivo? O objetivo é vocês entenderem
a diferença entre a escola de Esparta e a escola de Atenas, tá? Vocês vão perceber que uma tem um foco, a outra tem outro foco. E vocês vão entender isso no texto, tá bom? Ele fala assim, ó. Quando uma criança nascia, estamos falando de educação espartana agora, o pai não tinha direito de criá-la. Devia levá-la a um lugar chamado Lés. Lá se assentavam os anciãos da tribo. Anciãos, lembrando que são os mais velhos. Eles examinavam o bebê. Se o achavam bem encorpados e robusto, eles o deixavam. Se era mal nascido e defeituoso, jogavam-no no que se chama de os apotetos, um abismo ao pé do taigueto. Julgavam que era melhor para ele mesmo e para a cidade não deixar viver um ente que desde o nascimento não estava destinado a ser forte e saudável. Aqui já tem uma questão para a gente pensar, tá? Era uma prática comum praticamente em toda a Grécia, em outros povos também, africanos, povos aqui de tribos brasileiras também fazem isso. Quando a criança nascia e ela já nascia com alguma deficiência, ou eles percebiam que ela não era saudável, ou ela nascia muito fraquinha e podia não resistir, ela já era morta pelos próprios anciãos, tá? Se a cidade tinha um penhasco, aqui ele fala de um abismo, essas crianças eram jogadas no abismo. Isso aparece no filme 300, tá? Onde eles fazem isso com uma criança. A mãe e o pai não tinham direito de escolher. Quem escolhia era o governo, tá? Se a cidade não tinha esse penhasco para jogar a criança, eles abandonavam num bosque, numa floresta, alguma coisa assim, jogavam num rio, uma cestinha no rio, e a criança acabava morrendo, tá? Por que se faz isso? Porque não é como hoje, que uma criança tem alguma deficiência, ou mesmo, precisa usar um óculos. O óculos é uma deficiência, se a gente for pensar bem, porque uma pessoa sem o óculos não enxerga. Então, o que ela vai fazer se ela não enxerga? Ela vai fazer funções que não necessitam muito do olho, né? Priva a pessoa, exclui a pessoa. Então, uma pessoa hoje, ela tem um monte de coisas para ajudar ela a se desenvolver bem, né? A gente tem, por exemplo, Paraolimpíadas. Pessoas que nasceram deficientes ou adquiriram uma deficiência que fazem esporte normal, corrida, natação, futebol, saltos, skate, né? Skatistas, surfistas que são deficientes e vivem normalmente. Por quê? Porque tem todo um aparato, cadeiras de rodas, muitas são adaptadas para esporte, muletas, bengalas, aparelhos auditivos, óculos, enfim, tem várias coisas, várias terapias, né? Fisioterapia, não sei mais, terapeuta ocupacional, várias coisas que faz com que essa criança esteja, essa pessoa esteja adaptada para a sociedade, né? E hoje a gente tem profissões que a pessoa pode fazer sentada. Então, ela não precisa andar. Ela pode ir numa cadeira de roda, ficar na frente do computador e realizar um trabalho, ganhar dinheiro normalmente, certo? Ela pode dar aula. Isso não é exclusão mais na nossa sociedade. Na época era. Porque todo mundo tinha uma função e todo mundo tinha que trabalhar. Então, a criança que já nascesse com algum problema, ela não iria trabalhar. Ela ia ser um peso para a sociedade. Então, ela já era morta, tá? Então, ele fala aqui, ó. Era melhor não deixar viver do que deixar viver uma pessoa que não seria forte e saudável. É cruel, mas era uma prática comum. Os filhos dos espartanos não tinham por domésticos escravos ou assalariados. Eles não tinham pessoas para trabalhar para eles, e vocês vão entender por quê. Licurgo proibia. O que é Licurgo? Licurgo é um legislador, é um cara que faz as leis, tá bom? Ninguém tinha permissão para criar e educar o filho a seu gosto. Eles tinham que respeitar as decisões do Estado, da cidade. Quando os meninos completavam 7 anos, eles próprios os tomavam sob sua direção, arregimentavam-os em tropas, submetiam-os a um regulamento e a um regime comunitário para acostumá-los a brincar e trabalhar juntos. Eles iam tipo para uma escola integral, um internato. Ficava na escola sem ver mais os pais, tá? Talvez visse de fim de semana, ou só nas festas, ou tinha umas férias, algumas coisas assim. Mas eles iam para a escola e ficavam lá. Na chefia, a tropa punha aquele cuja inteligência sobressaía
e que se batia com mais arrojo. Este era seguido com os olhos, suas ordens eram ouvidas e punia sem contestação. Assim sendo, a educação era um aprendizado da obediência. Os anciãos vigiavam os jogos das crianças. Não perdiam uma ocasião para suscitar entre eles brigas e rivalidades. Tinham, assim, meios de estudar em cada um as disposições naturais para a audácia e a intrepidez. Obediência, não, na luta. Ensinavam a ler e escrever apenas o estritamente necessário. Então, isso não era o foco para eles, tá? Ler e escrever não era o foco. O resto da educação visava acostumá-los à obediência, torná-los duros à adversidade e fazê-los vencer no combate. Então, vamos lá. A partir dos 7 anos, até mais ou menos os 12 anos, essa criança, ela brincava. Só que toda brincadeira era para ver quem se sobressaía, tá? Quem era o mais forte, quem era o mais inteligente, quem era o mais esperto. Esses, normalmente, se tornavam os comandantes das tropas, os generais. Os outros iam ser só soldados mesmo. Toda brincadeira era... Eles davam um jeito de rivalizar entre as crianças, porque a gente tem brincadeiras que são cooperativas, que a gente brinca um ajudando o outro. E tem brincadeiras que são competitivas, mas uma competição normal. Vamos brincar de pega-pega, ninguém quer ser pego, né? Vence aquele que for mais esperto, ou que não se cansar tão rápido, né? Ou que correr mais. Um esconde-esconde. Não é um jogo de competição, né? Vence aquele que for ficar por último, que não for, né, o mais esperto, aquele que conseguir se esconder melhor. Mas não tem uma rivalidade, não é uma briga. As brincadeiras deles, todas tinham essa rivalidade e essa briga, certo? Por quê? Porque eles tinham que ser obedientes, eles tinham que aprender a se safar de situações, e aí os mais fortes se sobressaíam, os mais espertos se sobressaíam. Do mesmo modo, quando cresciam, eles recebiam um treinamento mais severo. Raspavam a cabeça, andavam descalços, brincavam nus a maior parte do tempo. Tais eram os seus hábitos. Quando completavam 12 anos, não usavam mais camisa. Só recebiam um agasalho por ano. Negligenciavam o asseio. Asseio é a higiene pessoal, tá? Não conheciam mais banhos, nem fricções, que esfregassem o corpo. Não tinha mais também. A não ser em raros dias do ano, quando tinham direito a essas boas maneiras. 12 anos é mais ou menos a idade de vocês. Raspava a cabeça. E isso a gente está falando de meninos. Meninas não vão para a escola, tá? A gente vai falar de meninos daqui a pouco. Meninos. Raspava a cabeça, tinha que andar, brincar pelado, não tinha roupa, não podiam mais usar camisa. Tinham que aguentar frio, sol, o que fosse. Não podia mais usar camisa. Para que isso? Para eles aprenderem a ir para a guerra. Numa guerra você passa fome, você passa sede, você passa frio, você passa necessidade, você não tem banho, você não tem nada. Então, se a educação espartana ela era militar, eles estavam treinando militares. Não importa se era criança, se era adolescente, se estava cansado, se estava com fome, não importa. Eles estavam treinando para serem bons soldados, certo? Nessa idade, encontravam amantes entre os jovens de boa família. Pronto. Então crescia... Oi? Então quer dizer que desde crianças eles treinavam para a guerra? Exatamente. O que hoje se faz depois dos 18 anos, eles faziam desde criança, tá? Lembrando uma coisinha, pessoal. Hoje a gente tem escolas militares, elas não são assim, tá bom? Não é porque a escola é militar que aprende essas coisas dessa maneira. Não. Aprende a mesma coisa que vocês, mas vai ter uma parte que é voltada para o exército, tá? Mas, porque senão vocês vão ver, falando na televisão de escola militar, vocês vão achar que é igual. Não tem no mundo uma escola igual a essa. Nessa idade, encontrava-se amantes entre jovens de boa família. Então, crescia ainda mais o zelo dos anciãos. Assistia aos seus exercícios, olhavam-nos a lutar e a brincar entre si. Não negligenciavam nada, considerando-se, de certa forma, para todos, pais, mestres e chefes. Não davam oportunidade nem refúgio ao culpado para escapar à reprovação e ao castigo. O que significa isso? Todas as vezes que eles faziam algo de errado, eles eram castigados sim. E ninguém ajudava. Nem família, nem professores, nem mestres, nem chefes, ninguém.
Fazer coisa errada, punição. Sempre. Então, a família já não tinha mais contato, já não tinha mais assim, aquele zelo, aquela proteção. Ah, não vai fazer isso com o meu filho. Nada disso. Tá? Mesmo porque os pais também foram educados dessa maneira. Então, eles achavam que isso era a forma correta. Fala, Gustavo. Como eles eram castigados? Vai ter uma parte lá que vai falar. Espera só um pouquinho que eu já vou falar. Certo? O Irene é o que já está quase saindo da escola. É o moço que já está quase saindo da escola. Que tem 20 anos, comanda seus subordinados nos exercícios militares e no quartel. Encarrega-os das tarefas domésticas nas refeições. Lembra que eles não têm lá, eles falam que eles não têm escravos nem assalariados? É porque quem faz é as crianças. Quem faz todo o serviço são as crianças, tá? Como eles não ficam em casa, eles ficam no quartel, eles ficam no alojamento, então eles são responsáveis por fazer tudo. São eles que arrumam as camas, que limpam, que fazem comida, que fazem tudo, tá? Então eles não têm empregados. Na casa, pode até ter escravos lá não. Eles podem até ter servos em casa que fazem os serviços para os pais. Para a criança, não. Eles aprendem a fazer tudo sozinhos. Manda os mais fortes trazerem lenha e os menores legumes. Para tanto, eles devem roubar. Eles aprendiam a roubar na escola. E vou explicar por quê. Uns penetram nos jardins, outros nos alojamentos dos homens, porque tem os mais velhos que tomam conta de tudo, que já estão no exército. E devem usar muita destreza e precaução. Quem for apanhado e chicoteado, é chicoteado. Gustavo perguntou qual a punição? Chicote. Sob pretexto de que não passa de um ladrão preguiçoso e inábil, sem habilidade. Eles roubam toda a comida possível e adquirem prática de ludibriar, enganar quem dorme ou os guardas preguiçosos. Aquele que for apanhado está sujeito a chicotadas e jejum. Não pode comer. Com efeito, sua alimentação é escassa. Ou seja, é pouca, porque se eles conseguissem roubar, eles tinham comida. Se eles não conseguissem, passavam fome. O governo não dava comida para eles. Obrigam-nos a defenderem-se por si mesmo contra as restrições e recorrer à audácia e à destreza. Por que isso, pessoal? Porque quando vai para uma guerra não tem comida, não. Né? Hoje tem, mas na época não tinha. Então, às vezes, eles ficavam em guerra um tempão longe de casa, não tinha comida. Então, eles tinham que roubar. Eles tinham que pegar a comida de algum lugar. E eles não podiam ser pegos, porque se eles estavam invadindo o alojamento do outro, né, do oponente, e rouba a comida lá, eles são pegos, eles são mortos. Então, eles tinham que aprender desde criança a roubar comida, entrar nos lugares sem ser vistos. E aí, lembra que lá na pirâmide social tem os... como que eles chamam? Ilotas. Os ilotas, que são a classe mais baixa, que são dos servos, normalmente eram esses que eles roubavam, tá? Cadê? Ilotas, esses aqui, ó. O último da camada social, que eram os servos, que não tinham direito a nada, normalmente eram essas as casas que eles invadiam para roubar comida, porque eles não podiam nem reclamar, eles não tinham direitos, então eles podiam ser roubados, não tinham direito a nada, então eles podiam reclamar. E aqui ele conta um caso. As crianças tomam tanto cuidado de não serem apanhadas quando roubam, que uma delas, conforme se conta, depois de roubar uma raposa que a tinha enrolado em seu agasalho, se deixou arrancar o ventre pela fera, que lhe cravou os dentes e as garras. Para não ser descoberta, resistiu até a morte. Ela roubou a raposa, colocou na blusa. O bicho ele é selvagem, a raposa ela é selvagem, ela tem uns dentões, e ela não é um animal doméstico. Arranhou tudo a criança. E a criança resistiu, morreu, mas não contou que tinha roubado uma raposa. Porque se ela contasse para alguém que ela tinha roubado, ela ia sofrer as chicotadas e tudo mais, tá? Então era bem cruel. Aí a gente vai ver agora como que é a escola ateniense, a educação ateniense, aí depois eu falo um pouquinho das mulheres, porque não tem das mulheres, mas eu vou falar rapidinho para vocês. A educação e a instrução dos jovens desempenhavam um grande papel na vida cultural dos gregos. Em Atenas e nas outras polis democráticas, os meninos eram educados em casa até a idade de 7 anos. Nas duas cidades, eles eram educados em casa. A diferença é que Esparta, os pais não podiam educar como eles queriam, era como o Estado queria. Em Atenas, eles eram educados como os pais quisessem educar eles, tá bom?
Para os meninos de 7 a 14 anos, haviam numerosas escolas privadas onde recebiam instrução primária mediante módico pagamento. Então, a escola era particular, mas o pagamento era muito baixo. Então, todo mundo conseguia pagar, todo mundo conseguia estudar, tá? Nelas aprendiam ler, a escrever, a contar, recitavam de cor trechos literários, geralmente tirados de Homero, que foi o cara que escreveu lá da Guerra de Troia, iniciava-se na música. A instrução primária era largamente difundida. Manuais da época, quadros de sílabas para o exercício de leitura conservam-se até hoje. No século V, antes da nossa era, quase todos os cidadãos atenienses sabiam ler e escrever. Tá? Então, para eles isso era muito importante. Os adolescentes de 15 a 18 anos faziam seus estudos nas palestras, que eram escolas subvencionadas pelos particulares e pelo Estado. Era uma escola meio híbrida. Praticavam os esportes e a ginástica. Nos ginásios, os jovens efebos, ginásio aqui, pessoal, é escola, tá? Não é lugar de esporte. É diferente. Ginásio significa escola. Recebiam um treinamento militar para que, ao atingirem a maioridade, pudessem ocupar um lugar entre os cidadãos hoplitas. Cidadão hoplita é o cidadão soldado. Hoplita é soldado, tá? Então, eles eram cidadãos, eles iam para o exército e eles também eram ensinados na escola, mas a educação é diferente. Mas não era a preparação militar que predominava em sua educação, sobretudo na época de Péricles. Péricles foi um governante. Sem contar que os ginásios e as palestras cuidavam do desenvolvimento espiritual, literário e artístico dos seus pupilos. Toda a vida dos cidadãos atenienses recebeu influência de atividades educativas devidamente organizadas. É totalmente diferente uma da outra. Qual era o objetivo da educação espartana? Treinamento militar. Qual é o objetivo da educação de Atenas? Cultura. Tá? Tinha a parte militar? Tinha. Através dos jogos, por exemplo, através dos esportes, eles ensinavam a parte militar. Correr melhor, levantar peso, nadar bem, estratégias, né, de luta. As lutas greco-romanas, eles tinham um treinamento militar, mas não era o foco. Perguntinha para vocês, rapidinho. Qual das duas escolas é mais parecida com a nossa? Ateniense. Ateniense, né? Uma escola mais ampla, que ensina um monte de coisas, que proporciona que a pessoa possa escolher a profissão que ela quiser, né? Ele podia até se tornar um militar, porque todos iam para o exército, todos os cidadãos iam para o exército e iam para a luta. Mas ele também sabia ler e escrever bem, ele sabia falar bem em público, ele sabia música, e aí ele tinha condições de educar os filhos em casa também, tá? Por isso. Ah, e a mulher? Nenhuma das duas cidades tinha escola para as mulheres. As mulheres eram educadas em casa. Mas o foco também era diferente. A mulher espartana era educada em casa, ela tinha muitos exercícios físicos, porque eles achavam que uma mulher saudável gerava filhos saudáveis. Então, eles tinham essa preocupação. A mulher ateniense era educada igual os meninos, sabia ler, escrever, música, fazia artesanatos em casa, porque ela era responsável pela educação dos filhos até os 7 anos. Então, ela tinha que saber a história da cidade, os mitos gregos, para contar para as crianças. Então, tudo isso era ensinado pelas mães, tá? Normalmente, os mais ricos, os cidadãos, contratavam professores para ficar em casa, os pedagogos. Então, elas eram educadas em casa, tá bom? Para encerrar, a ideia de cidadania grega está ligada a direitos e deveres, muito parecido com o que a gente tem hoje. Em Esparta, era o aperfeiçoamento militar, tudo que é militar. Toda vez que vocês ouvirem falar em Esparta, militar. Tá? Tem um motivo. Foi uma cidade criada pelos dórios, e os dórios eram militares. Então, eles vão ter isso muito, muito forte. Preconceituosíssimos, eles não gostavam de estrangeiros, eles eram bem, bem rígidos. Em Atenas, tinha o aperfeiçoamento militar, mas a educação ela estava ligada ao exercício político. Todas as atividades estavam ligadas ao exercício político. E aí, embora fosse uma democracia, de novo, existia exclusão do escravo, do estrangeiro, dos jovens e das mulheres. Tá? Então, era uma democracia, mas havia também uma exclusão. Agora, nós vamos falar de cidadania em Roma. Eu vou falar rapidinho, porque a gente não tem muito tempo.
E é curtinho também, né? Por quê? Porque boa parte disso aqui é revisão, coisa que estava na apostila anterior. A cidadania em Roma, ela foi um progresso, ela foi feita através de várias transformações, né? Então, ela era muito restrita e depois ela foi ganhando espaço, tá? Aqui fala uma coisa interessante aqui, ó, que quando os romanos evitaram tratar as coisas de forma política, eles passaram por grandes problemas. Nós vamos ver esses problemas. Esses problemas causados por má política, por má administração, é o que levou à crise de Roma e ao fim do Império Romano, que a gente vai estudar ainda nessa apostila. E aí aqui a gente também viu no bimestre passado, né? Mas só para relembrar vocês, os patrícios, que eram os membros das principais famílias, eram os mais ricos, que tinham toda a participação política. Os clientes, que eram agregados, né? Eles viviam sob proteção dessas famílias patrícias e em troca de privilégios, de favores, mas eles não tinham direitos políticos. Os plebeus eram cidadãos que podiam ser ricos, podiam ser pobres, faziam todo tipo de serviço, mas não tinham direitos políticos. Eles vão adquirir esse direito depois. E os escravos, de novo, por dívidas ou por serem povos vencidos, faziam todo tipo de trabalho sem liberdade e sem direito algum. Vocês vão perceber que o escravo, ele é igual em todo lugar. Seja antigamente, seja agora, o escravo é muito parecido. Semana que vem a gente vai falar de escravidão em Roma e a gente vai ler um texto bem triste sobre escravidão. Vocês vão entender como é triste, como era triste ser um escravo, tá? Vocês vão entender que não é só uma questão física de trabalhar muito, de se cansar ou de sofrer castigos físicos. É muito mais que isso. Mas a gente vai ver semana que vem. Oi. Eu já assisti vários desenhos que tinha escravos, principalmente quando os desenhos eram medievais, tinha escravos. Ele, às vezes apanhava até sem motivo, sabe? Porque derrubou alguma coisa no chão. Exato. Porque se ele é visto como uma coisa, eu posso bater, não tem problema, né? Então, realmente, se eu peço para ele fazer um trabalho e ele faz mal feito, ou se ele derruba e quebra, talvez um objeto da casa, que é uma coisa que acontece com todo mundo, eu posso castigar fisicamente sem ser um problema para mim, né? Se ele é um cidadão, seja um cliente, seja um plebeu, ele faz parte da sociedade, eu não posso bater, porque existem leis que garantem, que preservam a pessoa física. Mas o escravo é uma coisa, né? Ele não é uma pessoa física, ele é uma coisa, então eu posso fazer o que eu quiser. Isso vai ser igual em qualquer época, em qualquer lugar que tenha sido tido escravidão, a prática é a mesma, tá? As características são as mesmas. Certo? Vamos lá. A gente viu que até um certo momento da história, os plebeus não tinham acesso ao poder político, não tinham direitos. Porém, a partir do século V a.C., eles começam a criar o cargo do tribunos da plebe, né? E os plebeus passam a ter direito à voz, né? Era um cargo que podia apresentar propostas do Estado, podia restringir, né, decisões do Senado, enfim. E aí algumas leis foram criadas para garantir direitos para os plebeus. Por exemplo, as leis escritas, permissão de casamento entre patrício e plebeu, plebeus que podiam chegar a cargos de cônsul. Tudo isso ampliou o direito à cidadania, mas também vai gerar um problema, tá? Sora, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. Assim, sabe os escravos? Eles eram só escravos, assim, dos patrícios ou eles eram escravos de todo mundo? De todo mundo. Qualquer um que pudesse comprar um escravo, podia ter um escravo, tá? Era tranquilo isso. Pode falar, Gustavo. Um escravo poderia comprar outro escravo? Não, só se ele fosse liberto. Tá? Se ele fosse libertado, ele podia. O escravo, ele não pode ter propriedade, ele não tem direito a nada, então ele não pode adquirir nada. Nem a roupa que ele usa é dele. Professora. Oi. Sua gravando bastante. O que cortou sua...
Porque você tá travando bastante. Na verdade, ela que tá travando bastante. Ah, é o dela que tá travando, porque ela foi falar e o dela travou. Professora, Oi. se um escravo fugir e se passar por um cidadão normal, ele passa a ter direito de não ser de não fazer ataque nele, ele passa a ter os direitos de um cidadão? Então, né, era uma coisa difícil, porque no Brasil, por exemplo, ele era negro. E se ele não tivesse o documento da alforria dizendo que ele era livre, ele podia ser escravizado de novo. E lá eles vão ter um problema, porque o escravo não é negro. Alguns dava para perceber que era estrangeiro, né? Porque o romano ele não é loiro, ele tem uma cor de pele um pouco mais escura, porque eles estão no Mediterrâneo e tal. Então, se ele tivesse um escravo alemão, por exemplo, loiro azul, era mais fácil de entender que era estrangeiro. Mas era um problema que eles tinham, sim, porque se o escravo fugisse, fosse para outro lugar, outra colônia, ele passaria por livre e viveria a sua vida normalmente. Tá? Então, era mais difícil para eles ter esse controle. Para nós era mais fácil. Oi. Mas assim, se a pessoa, por exemplo, eu tenho um escravo e esse escravo é muito bonito e eu gostar desse escravo, assim, pode, assim, casar com o escravo ou não? Não. Não? Nem Não. se libertar ele? Eu acho que não, né? O casamento era só entre patrício e plebeu, né? Não falava de escravo. Mas a gente tem que pensar também que o casamento, ele prevê direitos. Então, quando uma pessoa se casa com outra, ela passa a ter direitos das outras pessoas também. O direito ao nome, à herança, aos bens. E, normalmente, eles não queriam isso com um escravo, porque o escravo não tinha nada. Né? O patrício tinha. Então, ele não vai querer casar com uma pessoa que não tem nada. Porém, não significa que eles não tenham uma relação amorosa, sem casamento. Isso acontece, como acontece hoje, de uma pessoa ir morar com outra, mas hoje tem algumas garantias da união estável, tal, mas na época não tinha. Então, eles podiam namorar, podiam morar juntos, podiam ter filhos e tudo mais, sem casamento. Tá? Uma coisa, são coisas diferentes. E aí a pessoa tinha lá uma vida normal, casava, morava junto, tinha filhos, mas ela não tinha direito a nada. Quando a outra pessoa morresse, já era, ficava sem nada, tá? Então são coisas diferentes. Oi? Uma dúvida, por exemplo, você falou de escravo em dívida. Se essa pessoa é um cidadão da cidade e ela fica com alguma dívida com você, ela se torna seu escravo? Mesmo sendo... Ela se torna meu escravo até ela pagar a dívida. Não é para sempre. Entendeu? E por isso que foi abolido, por isso que fizeram uma lei que tirou isso. Porque era meio incoerente. Se eu sou um cidadão, você é um cidadão, como que você vai me escravizar? Não tem motivo. Entendeu? Bian, um Oi. escravo pode se casar com outro escravo? Pode, aí pode. Casar não era casado também no papel, mas podia morar junto, sim. Eles até incentivavam isso, porque se eles tivessem filhos, esses filhos seriam escravos também. Certo? Mas vamos continuar, porque eu tenho 10 minutos, tenho que ser rápida. E aí a gente tem 2 textos ainda importantes. Esse primeiro texto, ele fala o seguinte. Ele fala das transformações que ocorreram na cidade, em Roma, e dos problemas que essas transformações vão surgir, assim, vão surgir alguns problemas. Por quê? Porque quando começa a República Romana, o território de Roma ele vai expandir. Então, para vocês entenderem um pouquinho, mais ou menos vocês conhecem o mapa, né? Roma era só, na monarquia romana, Roma era só o que é Roma hoje, uma cidade. Na República, o Senado passa a ser controlado pelo exército, e o exército ele tem essa necessidade de invadir lugares e ter guerras e tudo mais, ele vai começar um processo de expansão. E vai pegar o que é praticamente a Itália hoje, tá? A Península Itálica toda. Então, antes era só a cidadezinha e foi crescendo, crescendo, crescendo. Conforme eles foram invadindo esses territórios, eles foram adquirindo terras e escravos, tá? E aí acontece um problema. Por quê?
Porque nesse momento, plebeus e patrícios fazem parte do exército, tá? Tanto que é por isso que os plebeus conseguem ter mais direitos políticos, porque eles iam para a guerra, né? Eles tinham direito de ir para a guerra. Só que, quando eles iam para a guerra, e eles ficavam lá meses, anos até, lutando, os negócios que eles tinham em Roma continuavam acontecendo. Então, os patrícios que eram ricos, eles tinham escravos para trabalhar, eles tinham clientes para trabalhar, que era uma troca de favores, eles tinham dinheiro para pagar salários, né, para pessoas trabalharem. Os plebeus não tinham esses recursos. Então, quando eles voltavam da guerra, os patrícios estavam cada vez mais ricos e os plebeus cada vez mais pobres. Começou a surgir uma diferença social muito grande. O rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. Outro fator que aconteceu que gerou uma transformação grande. Com a expansão, alguns outros setores começaram a enriquecer. Porque com a expansão aumenta, por exemplo, o comércio, tá? Então aqui, ó. Os comerciantes começaram a ficar cada vez mais ricos porque tinha mais produtos chegando e eles podiam vender coisas para outros lugares. Os donos de navios também, porque boa parte das invasões dos romanos eram fora do território, então eles precisavam dos navios, e saqueadores também. Roma é famosa, inclusive, por falarem que ela foi formada por ladrões e saqueadores, pessoas que iam fugindo para lá e tal. É muito comum isso. Eles acabaram enriquecendo muito e acabaram, então, se tornando cidadãos, tá? Quando eles iam invadir um lugar e eles adquiriam essas novas terras ficavam normalmente para os patrícios, tá? Os plebeus ficavam meio de fora, ficavam com menos terras, porque normalmente ficavam normalmente com os generais do exército, e normalmente os generais eram patrícios. Os escravos também pertenciam aos generais, e eles vendiam esses escravos, então eles ficavam cada vez mais ricos. Então, assim, o rico ficou cada vez mais rico, o pobre ficou cada vez mais pobre, os patrícios tiveram que ceder espaço para essas pessoas que ficavam mais ricas, e o Senado, que era a instituição que podia resolver esse problema, não fez nada. Ela tentou garantir os privilégios que já existiam, privilégios dos mais ricos e os pobres de lado, tá? E aí isso vai gerar um outro problema, grande debate político para resolver o problema do pobre. O que fazer com o pobre romano? Uma das coisas que aconteceu é que esse pobre de outras regiões não tinha o que comer, não tinha onde trabalhar, não tinha o que fazer, foi para Roma. Roma deu uma inchada, assim, uma inflada de população, porque Roma não tinha. Meu filho está conversando aqui, está me atrapalhando. Por isso que toda hora eu fico fazendo xixi para ele parar de falar. Roma não tinha como ter tanta população, não tinha emprego para todo mundo, então começou a gerar uma crise muito grande de pobres em Roma. E aí eles tinham que resolver o problema, tá? Gerou um tema político muito grande. Surgem dois legisladores, são dois plebeus, tá? Aqui, ó. Eles faziam parte da tribuna da plebe, eles são irmãos, Tibério Graco e Caio Graco. O Tibério Graco, que era mais velho, ele entrou na política primeiro, ele propôs uma coisa que hoje a gente chama de reforma agrária. Diminuir o tamanho da terra dos ricos, então tirar uma parte da terra dos ricos e dar para os pobres. Era uma solução fácil, porque eu vou distribuir terras para quem não tem, essa pessoa vai cuidar da terra, ela vai ter comida, ela vai poder vender o que sobrar e tudo mais, e vai enriquecer também. Não deu certo, ninguém aceitou essa ideia, ele acabou sendo assassinado, tá? Depois veio o irmão dele, mais tarde um pouquinho, o irmão dele, chamado Caio Graco, vai ter uma outra ideia. Criar colônias, né? Porque conforme Roma ia expandindo, ele foi criando cidades fora de Roma, fora até da Península Itálica, no sul da França, no sul da Espanha, no norte da África, na Grécia, foram criando colônias. E essas colônias iriam vender trigo mais barato para os cidadãos. Também era uma opção, né? Porque pelo menos as pessoas iam ter o que comer.
Por que não deu certo? Porque ele queria estender a cidadania para todos os habitantes da Itália, mesmo que não fosse romano, mesmo que fosse estrangeiro e tudo mais. Aí eles não aceitaram e acabou tendo uma revolta do Senado contra ele. E aí vem a parte mais importante da aula de hoje. Tá? Eu tenho 2 minutos para explicar isso aqui. A política panis et circenses, ou pão e circo. O que é o pão e circo? Tá? Eu coloquei em azul para destacar para vocês entenderem isso melhor, porque a gente vai voltar a falar disso. Na verdade, assim, eu vou encerrar hoje, mas a gente vai continuar falando disso quando a gente entrar em Roma, porque isso vai gerar uma crise muito grande em Roma e leva ao fim do Império Romano. Tá? Dentro das crises do Império Romano, a política pão e circo vai ser uma delas. O que é a política pão e circo? O Senado passou a oferecer alimento e diversão de graça, gratuito, para conter as revoltas dos plebeus. Qual era a ideia deles? Se a população tiver comida e tiver diversão, se ela estiver se divertindo, se ela estiver feliz e ela tiver comida para comer, ela não vai reclamar de nada. E isso dá certo, pessoal, tá? As pessoas não entendem que isso é uma coisa que acaba rápido, né? Acabou a diversão, acabou o pão, acabou a ajuda, né? Elas não entendem que o que a população precisa é de investimento do governo. Então, o governo, ao invés de investir para melhorar a condição de vida das pessoas, gerar novos empregos para elas terem uma boa vida, eles davam o pão e faziam o circo. O que era a oferta do pão? Ou pão, dava o pão ou dava o trigo. O que era a oferta da diversão? Aqui, ó, tem o Coliseu, onde havia, que era um anfiteatro, onde havia luta de gladiadores entre si ou com animais, corridas de cavalo, que são as bigas ou as quadrigas, espetáculos violentos, que era o que a população mais gostava, tá? Perseguições, assim, tinha encenações de batalhas e lutas dentro do Coliseu. Não tinha só o Coliseu, tá? Tinha outros anfiteatros também. Tudo isso era de forma gratuita. Então, eles davam essa diversão para o povo, tinha sessões que eram pagas e tinham sessões que eram dias da semana que eram de graça. Tipo assim, um cinema de graça, era todo mundo de graça. E as pessoas recebiam, então, um pão por dia, lá, uma quantidade de pão por dia, dependendo da quantidade da família, para elas poderem comer. E assim elas não reclamavam. Qual foi o problema? O problema é que o governo não sustentou isso durante muito tempo. E aí, quando começa a faltar diversão e faltar comida, o povo vai se rebelar contra Roma. Tá? Os gladiadores, essas pessoas que lutavam, a gente tem excelentes filmes sobre isso, eles eram escravos, tá? Eles eram escravizados. E aí os mais fortes, os soldados mais fortes, né, batalhavam bem, eles eram comprados para serem gladiadores, certo? Era até um status, era um tipo de escravo que tinha até um status melhor. E ao contrário do que a gente pensa que morria-se fácil, eles tentavam não matar, porque alguns eram muito famosos, eles chamavam muito a atenção da população, todo mundo queria ver o cara, tipo um jogador de futebol hoje. E o Coliseu, ele é enorme, tá? Ele cabe umas 70 mil pessoas no Coliseu. É um estádio de futebol, ele é imensamente grande. Certo, meus amores? Vamos finalizando, que eu já passei do horário. Beijos para vocês. Saudades, tá? Professora. Olho nos roteiros, olho na agenda Edu e nas atividades para vocês. Qualquer coisa eu tô lá, me procurem se tiverem dúvida. Tá, tchau, Sora. Beijos para todos. Tchau, tchau.